Nesta semana em Meu Pecado você verá. Carmelo finalmente consegue o que quer e se casa com Lucrécia no civil. Triste, Juliano observa tudo. E mais, Justina fica sem o seu ganha-pão após Ramiro falecer. Mas como ela não é besta nem nada, ela se atira pra Carmelo e taca um beijão no rapaz. E não para por aí. Juliano reencontra Lorena e os dois já estão programando a data do casamento. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Juliano chega no hospital para encontrar Lucrécia e fica sabendo que ela vai se casar com Carmelo, que não perde a oportunidade e dá um beijão na moça na frente de Malvado. O rapaz quer saber por que Lucrécia tomou esta decisão, mas ela pede a Carmelo para ficar sozinha com Juliano. Cheio de ódio, ele agarra a namorada e diz que não vai deixá-la estragar a sua vida com aquele imbecil e que ela não precisa cumprir o que prometeu. Mas a garota revela que não está fazendo isso por ele, e sim por seu pai. Juliano diz que não acredita que ela se vendeu por isso. Os dois discutem e ela manda o rapaz catar coquinho, pois já tomou a sua decisão. Rosário chega bem na hora e quer saber o que o rapaz faz ali. Lucrécia pergunta à mãe se Carmelo não contou que libertar Juliano fazia parte do trato. A mulher desconversa. Neste meio tempo, Rodolfo vai avisar Justina que Juliano foi solto por falta de provas. A mulher não perde a oportunidade de colocar a culpa em Lucrécia, mas o professor desconversa. Ele aproveita para deixar sua cópia das chaves da casa. Justina quer saber se o marido voltaria para casa se ela pedisse perdão pelo que fez. Rodolfo responde que ela já pediu, mas o que ela fez não tem perdão. Juliano chega ao bar da cidade e pede uma garrafa de bebida. Todo mundo comenta a presença do rapaz, mas ele grita que, se está ali, é porque não matou ninguém. Como quem não quer nada, Fidel se aproxima da mesa do rapaz e pede para sentar, mas ele diz que o lugar está ocupado. O homem insiste, dizendo que só queria compartilhar uma bebida com o famoso malvado. Juliano aplica seu golpe ninja e atira o sujeito sobre a mesa do bar. O dono chega com a garrafa de bebida e manda o rapaz embora. Enquanto isso, TT conta a Assunção sobre o casamento de Carmelo com Lucrécia. A empregada diz que isso só poderia acontecer se Carmelo estivesse obrigando a moça a fazer isso, de alguma maneira. A conversa é interrompida por Rosário, que chega procurando o irmão de TT. A moça avisa que ele está no escritório. Furiosa, ela diz que sabe o caminho e entra porta adentro. A louca tira a taça de vinho no da mão de Carmelo, atira no chão gritando: "Por que você não me disse que aquele desgraçado está livre? Pelo que entendi, foi você quem o libertou. Então para de se fazer de idiota." Carmelo explica que descobriu que o rapaz não era o responsável pela morte de Ramiro e decidiu contar para a polícia, acrescentando que esta também foi uma condição de Lucrécia para que aceitasse o acordo de casamento. Rosário perde a linha e grita: "Você é um estúpido. Não percebe que aquele infeliz vai estragar tudo?" Mas Carmelo responde que estava no hospital quando Lucrécia assumiu seu noivado, na frente de Juliano. Enquanto isso, no hospital, Paulino acorda e consegue pronunciar o nome da filha que se aproxima para tentar entender o que o pai está tentando dizer. Ele quer saber por que a filha está chorando. Ela diz que é de felicidade. E depois que sai da casa de Justina, Rodolfo vai direto conversar com Matias sobre a liberdade de Juliano e diz que acha estranho Carmelo ter entregado a prova que inocentou seu filho. O professor diz que está muito preocupado, pois não sabe onde o rapaz se enfiou desde que saiu da cadeia. Na fazenda, Delfina vai tomar satisfações da patroa sobre o casamento de Lucrécia com Carmelo e diz que não entende como ela pode aceitar casar sua filha com um vagabundo que não vale nada. Rosário defende a fama da família Souza e conta que sabia há muito tempo do caso entre Ramiro e Justina. Rosário deixa escapar que este não foi o único amante da vadia. A empregada quer detalhes, mas a patroa desconversa. Assunção também quer saber como se deu o milagre de Lucrécia aceitar se casar com Carmelo. Ele explica que esta é a nova realidade da família e conta que o matrimônio faz parte de um acordo, cuja exigência da moça era que ele libertasse Juliano. Decepcionada, Assunção promete cumprir a sua parte no trato com o rapaz, mas acrescenta: "Me dá muita pena em ver no que você está se transformando. Você criticou muito seu pai pelo que ele era e agora está igual ou pior que ele." Já é de madrugada quando Matias encontra Juliano agarrado a uma garrafa de tequila, babando no meio-fio da calçada, totalmente embriagado. O padre se dá conta que ele já sabe do acordo de Lucrécia com Carmelo. O rapaz está revoltado com a decisão da namorada. Ele acha que a mocinha não está disposta a largar o conforto que sempre teve e que ele nunca vai poder dar. Matias diz que a história não é bem essa e o aconselha a lutar pela garota.
Mas Juliano revela que, por causa da insensatez dos dois, muita coisa ruim aconteceu, inclusive mortes e outras desgraças. O sacerdote consegue convencer o rapaz a ir para casa. Na fazenda, Delfina não consegue dormir e acorda o marido. Ela quer impedir o casamento de Lucrécia, mas Modesto avisa que é melhor não se meter, e conta que a moça está disposta a trabalhar duro para salvar a fazenda, pois apareceu no campo, e com todo o jeito de patroa, começou a dar ordens. Ele acha que a mocinha pode ser capaz de resolver os problemas da família. A mulher deixa escapar que Lucrécia está pagando um preço muito alto. No dia seguinte, Rosário chega ao hospital para ver Paulino e pega a filha alimentando o pai. A garota conta que ele está começando a falar. Rosário pergunta se o marido gostaria de voltar para casa com ela e a filha. O homem balbucia algumas palavras, perguntando como assim. Lucrécia explica que voltou para a fazenda e vai ficar lá até ele se sentir melhor. Paulino olha desconfiado para Rosário. Ela entende e se faz de sonsa, pedindo à filha que traga o prato de comida. Mas o homem vira a cara e não aceita o alimento. Juliano chega bem na hora e não acredita que seu pai pretende voltar para a esposa depois de tudo que ela fez. O professor revela que está avaliando esta possibilidade. Furioso, o rapaz diz que o pai não tem dignidade. Revoltado, ele manda o pai fazer da sua vida o que bem entender, pois ele não vai estar ali para assistir, e conta que está indo embora da cidade, sozinho. Matias então revela que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Humildemente, o padre se encaminha para rezar a sua primeira missa depois que voltou. A igreja está lotada e ele é recebido por uma salva de palmas. Enquanto isso, Rodolfo vai atrás do filho e diz que já sabe o motivo de sua partida, alertando o rapaz de que está claro que a moça está sendo chantageada por Carmelo. Mas Juliano diz que o problema é ela ter aceitado se vender para o pegajoso. O professor tenta justificar a atitude da moça, mas Juliano não quer saber e jura que vai esquecer a garota, custe o que custar, gritando. A cidade inteira vai comemorar quando souber que Juliano Horta desapareceu para sempre. E diz que já que seu pai decidiu dar mais uma oportunidade para sua mãe, ele não tem mais o que fazer ali. Alguns momentos mais tarde, Carmelo chega na casa de Lucrécia e diz que os dois precisam escolher a data do matrimônio. Ele declara seu amor pela moça, mas ela deixa claro que ama Juliano e vai amá-lo por toda a sua vida. Carmelo começa a fazer planos para o futuro. Lucrécia revela que vai manter a promessa de se casar com ele, mas isto não quer dizer que ela vai dormir com ele, e diz que ainda há tempo dele desistir. Se fazendo de bonzinho, ele diz que vai ser muito paciente. Assim que o pegajoso sai, Renata pergunta à prima o que o rapaz estava fazendo ali. A garota não responde e se manda para seu quarto. Renata segue a prima, insistindo na pergunta. Finalmente, Lucrécia revela que ela e Carmelo vão se casar, pois não tem outra alternativa. Renata não se conforma e começa com o mesmo drama de que ela é inferior à prima e blá blá blá. Alguns momentos mais tarde, Renata vai ao hospital tirar satisfações da tia. Ela entra gritando no quarto de Paulino, perguntando por que Rosário não contou sobre o casamento da prima. Rosário manda a garota falar baixo, pois seu tio está dormindo. Mas ela se nega e diz que não vai se calar até ouvir uma explicação. Rosário tapa a boca da moça com a mão e atira à força do quarto. Paulino, que fingiu estar dormindo, abre os olhos assim que as duas saem. A discussão continua do lado de fora. Renata está furiosa. Rosário diz que esta foi uma decisão de Lucrécia e que a novidade também foi surpresa para ela. Mas a Sensal responde: "Quem não te conhece que te compre. Quero saber o que você fez para minha prima aceitar o Carmelo." Rosário manda a sobrinha calar a boca, mas a garota desafia a Bruaca e diz que o casamento não vai dar certo, pois ela teria que parar Juliano, que já está solto. Cheia de ódio, Rosário diz que disso ela mesma vai cuidar, e agarrando a sobrinha com força pelos ombros, sacode a garota, mandando-a descobrir onde Malvado está. Renata então revela que a última vez que o viu, ele estava na casa de Matias. Passando a mão no rosto da moça, a jararaca diz por entre os dentes: "Agora fica calminha. Volta pro quarto de seu tio e fica ali sentada. E nem pense em falar alguma coisa sobre Lucrécia e Carmelo." Enquanto isso, Carmelo e Tetê estão no tabelionato, ouvindo o testamento do pai. A moça fica sabendo que o irmão foi nomeado seu tutor, até ela se casar, apesar dos bens terem sido divididos igualmente entre os irmãos. O advogado lista os bens da família e revela que Ramiro era proprietário de uma casa na periferia de Rio Branco. Tetê se surpreende com a informação, mas Carmelo diz que também não sabia deste imóvel. Juliano já está pronto para ir embora quando a jararaca o encontra, dizendo que precisa falar com ele. Como não consegue deixar de destilar seu veneno,
A Naja conta que antes de morrer, Ramiro revelou que um dos filhos de Rodolfo é um bastardo, fruto de uma das traições de Justina, e jura que Josué é meio-irmão de Carmelo e Tetê. Ela ameaça Juliano, dizendo que se ele fizer alguma coisa para estragar o casamento da filha, vai contar tudo a Rodolfo. Ele manda a mulher se catar e diz que não está disposto a estragar o lindo matrimônio. Na fazenda, Lucrécia fica sabendo que Paulino está indo para casa. Delfina está furiosa com a decisão da garota e pergunta se ela já contou para o pai. Segundos depois, Juliano vai se despedir da mãe e pede que ela conte a verdade sobre o que Rosário falou e revela que a Bruaca afirmou que Josué é meio-irmão de Carmelo. Justina jura novamente que nenhum dos dois é filho do morto. Mal o filho sai, Rodolfo entra carregando uma mala de roupas. Justina quer saber o que significa isso, e ele diz que depois conversa com ela. Neste meio tempo, Branquinha vai ver Lucrécia na fazenda e tenta alertar a amiga para o caráter de Carmelo, pedindo que ela impeça que Juliano vá embora da cidade. Mas é tarde demais. O rapaz já pegou a estrada e não para de lembrar dos momentos românticos que passou ao lado de sua amada. De repente ele avista Lucrécia, que o observa de longe. Desesperada, ela vai até o rio e se lembra das últimas palavras trocadas com o namorado e dos conselhos de Delfina. Pouco a pouco ela vai entrando no rio e lembrando o dia em que seu irmão morreu. A moça não resiste e se atira na água. Sem conseguir segurar a pressão, e desesperada com tudo o que está acontecendo, Lucrécia se lembra de alguns momentos importantes e vai entrando no rio, passo a passo, decidindo se deve ou não tirar a própria vida. Ela lembra ainda do afogamento de seu irmão e se atira nas águas revoltas. Mas ela escuta seu nome sendo chamado e consegue nadar até a margem. Neste meio tempo, Paulino chega em casa e é acomodado em seu quarto. O homem começa a chamar o nome da filha e Rosário manda buscarem a garota imediatamente. Enquanto isso, Fidel vai procurar Carmelo em casa. O sujeito é recebido por Assunção, que quer saber por que ele está sempre procurando o rapaz. O bandido responde que foi ali falar de negócios e revela que vai esperar no escritório. Assunção tenta impedir, mas ele diz para ela não forçar a barra, pois pode se esquecer que ela é madrinha de seu filho e acabar faltando com o respeito. Alguns minutos mais tarde, Lucrécia chega em casa toda molhada. A mãe vê e a moça conta que caiu no rio e queria que a corrente a levasse como fez com seu irmão. Rosário se apavora e a moça, em prantos, revela que tentou tirar a própria vida porque não sabe se vai conseguir cumprir todas as exigências da mãe e viver longe de Juliano. A mulher pede que a moça se acalme e diz que ela precisa ver o pai. Mas Lucrécia se tranca no quarto, se debulhando em lágrimas. Já é bem tarde quando Carmelo chega em casa e recebe a notícia de que Fidel o está esperando no escritório para tratar de negócios. Tetê chega e pergunta a Assunção se ela sabia que seu pai tinha uma casa em Rio Branco. A empregada diz que não, e a garota explica que o imóvel apareceu no testamento. E no escritório, Fidel diz que sabe que Juliano foi solto e comenta que isto ajudou Carmelo a dormir com a consciência mais tranquila, pois seria difícil viver sabendo que um inocente estava preso em seu lugar. O sujeito aproveita para dizer que está ali para cobrar o que eles combinaram, mas o pegajoso diz que não deve nada a ele, e mesmo que ele saiba a verdade sobre o assassinato de Ramiro, ele tem outra versão dos fatos. Carmelo revela que para a polícia, o homem que matou seu pai é o mesmo que atacou Juliano, há pouco tempo. Fidel se irrita, mas o rapaz explica a principal prova nas investigações é a medalha de Juliano, e que as autoridades acham que o criminoso roubou a medalha do rapaz e depois Ramiro a arrancou dele, no dia de seu assassinato. O sujeito grita dizendo que tudo isto é uma bobagem e ninguém vai acreditar. Carmelo desafia Fidel e responde: "Pois já acreditaram. Se você quiser, vou junto até a delegacia para você dar a sua versão dos fatos. No final, será a sua palavra contra a minha." Sacando seu super canivete do bolso, o bandido pergunta se agora o rapaz ficou esperto. Mais uma vez, Carmelo responde com sarcasmo: "Digamos que as coisas mudaram ao meu favor, ou contra você. O caso é que a polícia, agora, só está precisando do nome do assassino, e eu posso informar." Fidel, furioso, jura por Deus que ele vai acabar pedindo perdão. Neste meio tempo, Rodolfo está trancado no quarto dos filhos, totalmente desesperado. Justina tenta falar com o marido, mas ele não responde. A campainha toca. É a chata da Renata procurando por Juliano. Justina explica que o rapaz saiu da cidade e não sabe para onde ele foi. A moça explica que ele era sua última esperança. A mulher quer saber para quê e a Sensal revela que ele seria a única pessoa capaz de evitar que sua prima se case com Carmelo. E como uma víbora reconhece a outra,
Justina diz que entende a moça, pois sabe muito bem o que é ser trocada por outra mulher e abraça-a sem noção, que chora sem parar. Enquanto isso, na Fazenda Milagre, já recomposta, Lucrécia vai ver o pai, fingindo que está tudo bem. O homem, com uma imensa dificuldade para falar, consegue balbuciar, perguntando por Juliano. A garota conta que o rapaz está bem e conseguiu provar sua inocência. No dia seguinte, logo cedo, Rodolfo está calmamente tomando seu café quando Justina aparece, querendo conversar. O homem, que não está muito afim de papo, diz à mulher que não tem dinheiro suficiente para manter 2 casas, e por isso, os dois terão que dividir aquela. Ele diz ainda que vai ficar no quarto de seus filhos. Justina diz que ele não precisa fazer isso, pois terá o maior prazer em cuidar dele. O professor corta a conversa e diz que, ao contrário, ele não terá nenhum prazer em morar ali, muito menos em sua companhia. Ele acrescenta que vai voltar para a escola, pois aceitou o convite do diretor. Na mansão, Lucrécia pega a mãe olhando o vestido de noiva com o qual ela se casou e pede que a filha experimente. Mas a moça diz que vai se casar numa cerimônia muito simples e somente no civil. Rosário pergunta se Carmelo está de acordo com isso, mas a moça responde que não pretende perguntar, pois já se decidiu. A mulher tem um ataque e grita que isso é uma loucura, pois o povo vai comentar. Mas Lucrécia diz que o povo vai falar de qualquer maneira e que tem certeza de que o casamento não vai durar muito tempo. Por isso, não existe a necessidade de tamanho esforço. Rosário grita: "Meu Deus, Lucrécia, deste jeito você não vai chegar a lugar nenhum." A moça responde que todo mundo sabe que ela não gosta do Carmelo. Rosário tenta argumentar que o amor vem depois, com a convivência. As duas acabam discutindo e a louca grita em alto e bom som: "Não vou permitir que minha única filha se case num cartório qualquer e viva em pecado mortal." Lucrécia exige que a mãe não imponha condições e avisa que se ela vai se casar com o pegajoso, será nos seus termos. Enquanto isso, na plantação, inicia a poda das árvores doentes. Modesto comenta com Chema que está preocupado com seu patrão e conta que conhece Paulino desde criança. Neste meio tempo, inconformada com a resposta da filha sobre o matrimônio da igreja, Rosário voa para a paróquia para encher o saco de Matias. Ela quer que o padre convença Lucrécia a aceitar a união religiosa, pois um casamento só é válido com a bênção da igreja. Maias deixa claro que não vai levantar nenhum dedo para apoiá-la nesta loucura, e o melhor seria convencer Lucrécia a não se casar. Rosário se faz de tonta, mas Matias explica que Carmelo não sabe para nada, e não sabe lidar com uma mulher. Rosário diz que o rapaz contou que esteve comprometido, mas esta relação já acabou. O padre pergunta se ela sabe com que seria esta relação, e Rosário responde que não, e não se importa, pois provavelmente deve ter sido alguma vadia de rua. O sacerdote se irrita ainda mais. Ele se controla e pergunta o que a mulher viveu na sua infância, que a faz descarregar tanto ódio em sua própria filha. Rosário começa a chorar, mas diz que não sabe do que o padre está falando e se retira. Agora o bagulho começa a ficar bom. Rosário encontra Justina na saída da igreja, que diz que era justamente ela que queria encontrar. A madame pergunta pra quê e ganha um sonoro tapão na cara. Justina grita que isto foi para ela aprender a não falar mais mentiras sobre seus filhos. Furiosa, Rosário empurra a mulher, que cai na risada. A mulher grita: "Você não passa de uma qualquer que fica por aí tendo filho com meio mundo." E Justina responde: "Meio mundo não, só com o seu marido e com o meu. Por isso vê se esquece o Ramiro, pobrezinho. Você sabe muito bem que ele não é o pai de Josué." Rosário tenta falar alguma coisa, mas a vadia continua: "Cala essa boquinha, coisinha linda, porque senão eu vou fazer o meu filho correr atrás dos direitos dele, e aí sim, você vai ficar no seu lugar, queridinha, porque senão você vai ter que entregar a metade do que seu marido tem." Passo a passo, Matias se aproxima. Ele quer saber do que Justina está falando e pergunta: "A qual de seus filhos corresponde a metade do que a Rosário e o Paulino têm?" As duas se calam, mas o sacerdote insiste e quer que elas expliquem do que se trata a discussão. Rosário diz que aquela adultera está louca e grita: "Escuta aqui, ninguém pode tirar um grão das terras que são minhas e de minha família. Ouviu bem?" Justina debocha e leva mais um safanão da madame, que sai furiosa. Justina aproveita a deixa e vai vazando de fininho, mas Matias quer que ela explique o que disse para a esposa de Paulino. A mulher gagueja e tenta dar uma desculpa, dizendo que vai processar Rosário pelo mal que ela fez a Juliano. Mas o religioso, que não é bobo, diz para ela parar de babaquice e contar a verdade e pergunta o que aconteceu entre ela e Paulino. Ela responde que o único homem com quem ela teve algo além de seu marido foi Ramiro, que já está morto. Matias diz que não acredita em nada do que ela está contando.
Neste meio tempo, Delfina conta a Lucrécia que Renata não saiu do quarto. A moça está arrasada com o casamento da prima. A moça então conta que seu casamento com Carmelo é um acordo para salvar seu pai da ruína e também para libertar Luciana. Renata então diz: "Mas que decepção, prima. Eu pensei que você fosse uma mulher íntegra, mas está se vendendo como uma qualquer." Depois que Lucrécia sai, Renata continua chorando e jura que, se depender dela, Carmelo não se casa. Minutos depois, Rosário chega em casa alisando a cara e Lucrécia pergunta o que aconteceu. A mulher diz que se encontrou com Justina e que levou um tapa por dizer toda a verdade na sua cara. Ela quer saber ainda se a filha comentou com alguém sobre o que houve entre Paulino e a mãe de Juliano. A garota diz que não, e Rosário diz que ela nem pense a contar sobre isso para Matias. Neste meio tempo, Tetê vai até a casa de Justina procurar por Juliano. A mulher chega bem na hora e descobre que o testamento de Ramiro foi lido no dia anterior e seus únicos herdeiros são seus filhos. E algumas horas mais tarde, Matias e Rodolfo vão visitar Paulino. Rosário explica que o marido não está recebendo visitas, mas avisa que eles estiveram ali. Lucrécia chega bem na hora e sugere que perguntem ao pai se ele não quer receber os amigos. A mãe concorda a contragosto, mas manda os homens subirem até o quarto. Paulino pede perdão a Rodolfo, mas o homem não entende e acha que é porque os amigos acabaram se distanciando, mas ele sempre o considerou um bom amigo. Chorando e com muita dificuldade, Paulino agarra Amanda de Rodolfo e diz que não tem sido um bom amigo. Matias se mete e corta o embalo, mas o doente pede que eles não o deixem sozinho. O padre garante que eles vão ficar mais um pouco e voltam sempre que ele quiser. Enquanto isso, Rosário dá um esporro na filha por tê-la contradito, mas a moça, que está aprendendo a jogar o jogo da mãe, avisa que vai tomar conta das plantações enquanto o pai se restabelece. A mulher cai na gargalhada e chama a filha de imbecil, pois ela não sabe nada da lavoura. Lucrécia finge que não escuta e diz que vai consultar a mãe se tiver que tomar alguma decisão. Na cidade, Justina se encontra com Carmelo para pedir que ele coloque a casa de Rio Branco em seu nome, pois os dois tiveram uma relação durante muitos anos, e explica que aquela casa o falecido comprou para ela. Carmelo pede para visitar a casa e Justina, que está com as chaves, topa. Os dois chegam ao imóvel e o rapaz se admira com a decoração, mas não entende por que teria que passar o imóvel justamente para a mãe de seu arqui-inimigo. Ela diz que foi mulher de Ramiro durante muitos anos e por isso merece a casa. Carmelo pergunta o que ela estaria disposta a dar e Justina se atira na cama cheia de amor e lasca um beijão no pegajoso. Justina leva Carmelo para conhecer a casa em Rio Branco. Ela quer que o rapaz passe o imóvel para o seu nome e ele pergunta o que ela está disposta a dar. Chamando o filho de seu amante de gato, ela se atira na cama e dá um beijão no pegajoso. Mas o rapaz deixa a vadia chupando o dedo e diz que não está disposto a fazer qualquer coisa, pois vai se casar com uma mulher muito mais bonita e jovem que ela. Justina empurra Carmelo e o chama de imbecil, dizendo que a juventude não faz uma verdadeira mulher. Mas como o cara é muito grosso, ele responde: "Você ainda não se olhou no espelho? Vai ver que não tem muito mais a oferecer e francamente eu não estou disposto a aceitar as migalhas que meu pai jogou fora." Chorando, indignada, Justina vai fechando a mão para armar um soco e diz que não vai permitir que ele lhe ofenda. Mas Carmelo não quer nem saber e continua: "Já ficou muito claro que somente alguém como você seria capaz de gerar um estorvo, aquela porcaria do seu filho malvado." A mulher perde a linha e parte para cima do infeliz, começando com um bofetão. Ela joga Carmelo na cama e dá uma surra no rapaz, mas ele devolve o tapa. Chorando, ela diz que ele é 1000 vezes pior que Ramiro. O rapaz pega as chaves da casa e deixa a mulher chorando, dizendo para ela não esquecer de fechar a porta quando sair. Neste meio tempo, Juliano, que já se instalou na casa de Ernesto, diz ao homem que não quer rolo com a filha e agradece o apoio. E na fazenda Milagre, Lucrécia já está na plantação conversando com Modesto e pede que ele faça um cálculo de tudo o que precisa para começar a nova plantação e diz que a partir de agora vai se encarregar de tudo. E no quarto do casal Córdoba, Paulino novamente vira a cara para a mulher quando ela tenta dar o remédio. Furiosa, ela atira o copo longe e diz que já está cansada dele reagir assim toda vez que ela tenta lhe dar alguma coisa. Mas, mesmo mal, ele pergunta o que ela fez para forçar a filha a ficar na fazenda. Rosário explica que a moça ficou por causa da saúde do pai, mas ele responde que a moça precisa viver sua própria vida. A mulher conta que todas as decisões foram tomadas pela própria filha e não quer que ele a veja como uma bruxa, pois não merece isso. Alguns minutos mais tarde, Rodolfo chega em casa procurando pela mulher, mas ela não está em casa.
E sabe por quê? Porque ela está parada na beira da estrada de Rio Branco, tentando pegar o ônibus para voltar para casa. Finalmente o ônibus chega, mas ela não tem dinheiro suficiente para pagar a passagem, e o motorista a manda descer. Justina então resolve ir caminhando pela beira da estrada. Já é tarde da noite quando Carmelo chega na casa dos Córdoba. Renata vê e resolve arranhar todo o carro do rapaz, rindo como uma louca. Na mansão, o rapaz pergunta como está Paulino e diz a Lucrécia que quer marcar a data do casamento para o próximo sábado. A moça diz que eles não precisam correr tanto, mas Carmelo diz que já está em condições de ajudá-la e quer se casar com separação dos bens. O pegajoso diz que não aceita mais esperar e manda a garota se preparar para a data que ele escolheu. Mas Lucrécia quer saber exatamente como foi a relação dele com Branquinha. Carmelo diz que não está entendendo o que a noiva quer dizer. A moça então esclarece que sabe que houve algo entre os dois e quer saber exatamente o que foi. O Pegajosa jura que não houve nada entre ele e a sobrinha do padre. Minutos depois, quando está indo embora, Carmelo dá de cara com Renata, que está sentada no capô de seu carro. Ele percebe o que a louca fez e ela diz que deixou uma lembrancinha para ele não esquecer de mim. O rapaz levanta a mão para dar um bofetão na moça e ela responde: "Anda, bate aqui, que é para a Lucrécia descobrir quando ela for morar com você." A moça diz ainda que está tranquila porque sabe que o casamento dele com a sua prima não vai durar muito e acrescenta: "Quando ela conseguir o que quer, vai te mandar passear." Mas não é só isso que ela tem para dizer e emenda: "Fique sabendo que o pouquinho tempo em que estiver com ela, Lucrécia vai estar pensando apenas em Juliano. Ou seja, quando ela te beijar, vai estar pensando em Juliano. Quando fizer amor com ela, minha prima também vai estar pensando em Juliano. Vai ser a única maneira dela poder suportar o asco que você provoca." E enquanto isso, Tetê está colocando de volta as coisas do pai em seu quarto, que Carmelo mandou a Assunção tirar. Ela conta que ficou estipulado no testamento de Ramiro que seu irmão é tutor de todos os seus bens até ela se casar e revela que está pensando em processar o rapaz para que ele lhe dê a sua parte da herança. Neste meio tempo, Rodolfo continua procurando por Justina pelas ruas da cidade enquanto ela está voltando a pé de Rio Branco. Um caminhoneiro se comove com a situação da mulher e dá uma carona, pegando na mão dela e dizendo para a vadia ficar à vontade. Alguns momentos mais tarde, Carmelo vê Branquinha voltando para casa. Ele para o carro. A mocinha tenta fugir, mas não consegue e o rapaz a joga com força sobre o capô, perguntando o que ela contou a Lucrécia. A menina quer saber sobre o que seu ex está falando, mas ele diz que ela sabe que as duas conversaram e avisa: "Se a Lucrécia souber que você ia ter um filho meu, você e seu tio vão se arrepender. Eu juro." Ficou claro? Morrendo de medo, Branquinha não consegue responder. Carmelo se prepara para bater na menina, mas de repente escuta alguém mandando-o soltar a garota. É Manuel, que voltou para a cidade e diz: "Se você se acha tão valente, por que não vem bater em mim?" Mas Carmelo resolve tirar onda com a cara do rapaz e diz: "Mas olha só que está aqui, o cachorro, mas como diz o ditado popular, cão que ladra não morde." Mas Manuel explica que aquele cachorro tem raiva e parte para cima do Pegajoso, mas Branquinha impede. Depois que o déspota vai embora, Manuel fica sabendo que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Manuel diz que não está entendendo nada e leva Branquinha para casa. Na mansão, Lucrécia conta à mãe que seu casamento será no próximo sábado, explicando que precisa a autorização de Paulino para tocar a fazenda para sempre. Rosário, que agora pegou uma mania chata de ficar abotoando a blusa da filha, revela que ela pode autorizar tudo o que Lucrécia precisar, dizendo que não quer que o grande sacrifício da moça fosse em vão. Minutos depois, Carmelo chega ao bar de sempre e encontra Fidel, dizendo que ele está disposto a dar um trabalho ao marginal. Neste meio tempo, enquanto caminha para casa, Branquinha coloca Manuel ao par de tudo o que aconteceu na cidade. Ao chegar à casa paroquial, ele se despede da moça com um beijo no rosto. Branquinha conta ao tio que demorou porque encontrou com o rapaz que acabou de voltar para o povoado. Já é muitíssimo tarde quando Justina chega em casa chorando. Rodolfo quer saber onde ela estava e percebe que a mulher está destruída. Ele quer levá-la ao médico, mas Justina diz que não quer passar por mais esta humilhação. Neste meio tempo, Manuel chega em casa e surpreende a mãe. Mas o rapaz já chega cobrando explicações do porquê ela não contou a ele tudo o que estava acontecendo. Em seu quarto, Lucrécia está aos prantos, se lembrando de sua última conversa com Juliano. Rosário escuta a filha chorando, mas não vai ver o que foi. Ao contrário, ela vai encher o saco do marido, àquela hora da noite, para dizer que falou com o médico e que ele vai mandar uma pessoa no dia seguinte para começar a sua fisioterapia.
O homem só olha para a esposa, com cara de desconfiado. A megera conta mais uma mentira e diz que ela mesma vai tomar as rédeas da fazenda junto com Modesto. No outro dia de manhã cedo, Tetê acorda Carmelo, dizendo que o esperou até tarde. A moça manda o rapaz levantar, pois tem muitas coisas para resolver. Ela quer saber por que ele mandou esvaziar o quarto de Ramiro e diz que ele não poderia ter feito isto, sem falar com ela, e conta que o casamento será no próximo sábado. Mas Terezinha está muito chateada e dispara. Eu ainda acho muito estranho este casamento com a Lucrécia, mas não me surpreenderia se na primeira semana de casados ela te mandasse para o inferno. E neste meio tempo, Tonha vai até o quarto de Lucrécia levar roupas limpas e conta que Manuel voltou no dia anterior e deve estar no estábulo. Enquanto isso, na cozinha, Renata vai perturbar a paciência de Delfina, dizendo que precisa muito falar com ela. A garota diz que sabe que a empregada não está de acordo com o casamento de Lucrécia e quer combinar com ela de fazer alguma coisa para evitar o matrimônio. Delfina conta que já fez de tudo para que Lucrécia mudasse de ideia e não adiantou. Ela acrescenta que, se Renata pensar em algo para evitar o desastre, vai ficar muito agradecida. E neste meio tempo, Lucrécia corre para encontrar seu amigo Manuel. Ela pergunta se ele não está feliz em vê-la, mas o rapaz responde: "O que não me deixa nem um pouco feliz é a palhaçada que está a ponto de fazer. Que ideia é essa de se casar com aquele imbecil?" Furiosa, Lucrécia explica: "Pois esta palhaçada que vou fazer garantiu a liberdade de Juliano e vai evitar que meu pai perca a fazenda e entre em falência." Manuel diz que este é um preço muito alto, mas a garota explica que Paulino está preso em uma cama, muito deprimido, sem vontade de viver, e que tem certeza de que ele faria a mesma coisa se algo parecido acontecesse com Delfina. E Rosário vai até o advogado pedir que ele prepare uma procuração, para que ela toque os negócios da família, pois o marido está impossibilitado. E na mansão, Renata pega Tonha levando água para o tio. Ela tira a bandeja à forca da mão da garota e entra no quarto, dizendo que pelo visto ele ficou sozinho, pois a tia e a prima devem estar muito ocupadas com o casamento. Paulino quer saber que casamento é esse e a moça se desculpa, dizendo que achava que ele já sabia. Mas mesmo Genzo, Paulino manda a sobrinha contar a verdade e ela revela que Lucrécia vai se casar com Carmelo. Se fazendo de sonsa, Renata vai até o quarto de seu tio, com a desculpa de levar um copo d'água e conta que Lucrécia vai se casar com Carmelo. O homem passa mal e chega a cair da cama. Lucrécia vai ajudar e o pai pede que ela jure que não vai se casar com o pegajoso. A garota se dá conta de que aquilo é obra da sem sal. A moça diz que tudo vai ficar bem e que ele precisa se preocupar com nada. Renata tenta ajudar, mas Lucrécia avisa a prima para não se atrever a tocar em seu tio e manda a moça vazar. Já acomodado na cama, ele quer saber por que está fazendo esta loucura. Enquanto isso, posando de manda-chuva, Carmelo fuma seu cigarro no escritório do pai, lembrando das palavras de Renata. Assunção bate e avisa que Odorico está ali para vê-lo. O rapaz diz ao advogado que vai se casar no próximo sábado e pede que ele elabore um contrato que garanta que a sua futura esposa não possa desfazer o casamento. Odorico explica que este tipo de documento não se usa mais naquele país, e o pegajoso diz que é exatamente por isso que precisa de sua ajuda. E na Fazenda Milagre, Paulino ordena que a filha não se case com o energúmeno. Ela argumenta que não pode deixar o pai perder tudo o que construiu com tanto esforço. Ela diz ainda que precisa que o pai recupere a vontade de viver, pois não suporta a ideia de perdê-lo. No entanto, Paulino implora que ela não estrague sua vida por ele. Na cidade, Rita chega se abanando na casa de Rodolfo querendo saber de Justina. A fofoqueira quer saber onde a amiga estava, e o professor explica que ela foi às compras, e no momento está descansando e não pode receber visitas. Segundos depois, Rodolfo vai ver como está a esposa, e pede que ela conte o que aconteceu no dia anterior. Mas ela só chora, e diz que ninguém nunca a aceitou na cidade, e sempre foi pouco para o professor Horta. Mas o homem não embarca na chantagem, e diz que é ela quem tem que fazer alguma coisa para mudar, e que ela precisa recuperar a tranquilidade e o respeito dos filhos. E na paróquia, sem querer, Matias está cada vez chegando mais perto de saber sobre os maus tratos de Carmelo com sua sobrinha. Ele pega a moça pelo braço e ela reclama de dor, deixando o sacerdote desconfiado. Ele pede para ver e ela diz que bateu em um móvel, mas ele fica desconfiado e diz que não gostaria que ela continuasse escondendo coisas dele, perguntando novamente o que aconteceu. Finalmente, a moça conta que foi Carmelo. O padre se perde na batina e grita furioso: "Pelo amor de Deus, Branca!" A garota explica que foi ele quem a pegou na rua, querendo saber o que ela disse a Lucrécia. O sacerdote está cada vez mais furioso, revelando que o que mais lhe magoa é o fato dela ficar escondendo tudo dele.
Agora, ele está desconfiado que a sobrinha mentiu também sobre Manuel. De saco cheio das atitudes do pegajoso, o padre diz que já tá mais do que na hora dos dois terem uma conversinha. Neste meio tempo, Rosário chega em casa e Tonha conta que Paulino caiu da cama. A empregada dá todo o serviço e sobe as escadas correndo para ver o marido, que a recebe balbuciando: "Você é a pior das mães." A mulher se defende dizendo que todas as decisões foram tomadas por Lucrécia e que ela não tem nada a ver com isso. Mas, mesmo com muita dificuldade para falar, ele diz que não concorda. A doida também diz que é contra, mas Carmelo está perdidamente apaixonado pela filha. Paulino expulsa a mulher do seu quarto. E o bicho pegou. Ela sai furiosa e vai direto ao quarto de Renata. Pegando-a sem sal pelos cabelos, Rosário pergunta: "Tá satisfeita? Você não vai me fazer de boba, sua pirralha estúpida. Você é a única que poderia ter contado a Paulino sobre o casamento de Lucrécia." A garota diz que ela não disse nada, mas a mulher a arrasta pelos cabelos e a atira contra o armário, mandando ela sumir daquela casa imediatamente. Lucrécia aparece para ver o bafão. Mas Lucrécia abre as asas, tal qual uma chaleira, e diz que foi ela quem contou, pois achou que o pai tinha o direito de saber. Olha a saia justa, só. Mas Lucrécia ainda não terminou. Ela enfrenta a prima e diz que sabe o motivo pelo qual ela revelou tudo a Paulino. E Rosário não se conforma. Ela anda pela casa atrás da filha, enchendo o saco e repetindo várias e várias vezes que o fato do pai não concordar com o que ela vai fazer não significa que as coisas vão se resolver no passe de mágica e blá blá blá. A mulher resolve apelar para a chantagem emocional, mas Lucrécia, que já tá de saco cheio, manda a mãe parar de pressioná-la. Alguns momentos depois, Matias entra porta adentro na casa de Rosário, perguntando a Tetê onde está o irmão dela. Assustada, a mocinha diz que acha que ele está no jardim. Cheio de ódio, o padre encontra o rapaz que, se fazendo de idiota, oferece uma dose ao sacerdote. Furioso, Matias atira o copo longe e grita: "Não seja cínico." Tetê assiste tudo apavorada. Carmelo responde: "Padre, isso não são modos, e muito menos para um sacerdote." Mas o religioso não quer saber e responde: "Não me venha com essa, já que você se comporta 1000 vezes pior que um animal. Escuta bem. Se você chegar perto de minha sobrinha ou se atrever a tocar num fio de cabelo dela, vou esquecer que sou padre." Mas o infeliz, que não consegue ficar com a boca fechada, responde: "Se a sua sobrinha não tá a fim de ser incomodada, fala pra ela não se meter onde não é chamada." E o religioso, que está pronto para qualquer coisa, grita que avisar Lucrécia sobre o patife que ele é, não é se meter, e sim um ato mínimo de consciência. Carmelo diz que está cagando e andando e vai se casar com Lucrécia de qualquer jeito, mesmo que ele, seus amigos e até mesmo sua sobrinha não queiram isso. E a única coisa que o padre consegue dizer, para não perder a cabeça e fazer merda, é que pede a Deus para que ele não acabe como Ramiro. Pronto. Se tremendo todo e pulando num pé só, Carmelo, cheio de ódio, grita que as veias do pescoço saltam e ele chega a cuspir. O rapaz diz que não vai mais permitir que o sacerdote vá até a sua casa estressá-lo, expulsando o religioso e o ameaçando que basta mais uma, e é ele quem vai esquecer que Matias é padre. Enquanto isso, Lucrécia vai à cidade se encontrar com Carmelo. Ele chega beijando a garota, que desvia com nojo. O cara chega todo feliz dizendo que já falou com o juiz e está tudo certo para sábado. Mas a moça tem outra notícia para dar. Ela conta que não vai mais haver casamento. O rapaz diz que não vai permitir que ela o faça de idiota. Mas a garota vai direto ao ponto e responde que sabe que seu pai vai perder o apoio financeiro, mas está cagando e andando para isso. Carmelo se possui de raiva. A moça diz que ele não pode obrigá-la. Ele pega a Lucrécia pelo braço com força e atira na cadeira do barzinho onde estão e diz que ela vai se casar com ela ou todas as pessoas que ela ama vão sofrer. Lucrécia pergunta se ele acha que vai convencê-la com ameaças, mas ele diz que é apenas um aviso. A moça agradece dizendo: "Obrigado por deixar claro a porcaria de homem que você é." Enquanto isso, Juliano se assusta com a chegada de Ernesto, que foi buscá-lo para irem ao cafezal. O rapaz conta que estava pensando em Lucrécia e o homem o aconselha a ir buscá-la de uma vez. Mas a mágoa de Juliano fala mais alto e ele diz que não está disposto a tomar mais um pé na bunda. Tetê conta a Assunção como foi o encontro entre seu irmão e Matias e acaba descobrindo que o rapaz teve uma história com a sobrinha do padre. A garota diz que acha muito estranha a relação entre ela e Carmelo e pergunta que outros segredos ela guarda. Sem saber o que fazer, Assunção responde que não guarda nenhum e vai saindo de fininho. Em casa, Justina, que ainda não conseguiu sair da pena,
relembra sua última discussão com Ramiro e chora mais ainda. Ela também se lembra das palavras de Juliano e se tortura com a última conversa com Rodolfo. Totalmente desnorteada, ela tira um lenço branco da gaveta e enrola na cabeça, tentando mudar a sua aparência. Alguns minutos depois, Lucrécia chega em casa e a chata da mãe dela quer saber o que a filha foi fazer. A moça conta que foi terminar seu acordo com Carmelo. Rosário faz um drama, mas a moça diz que não tem tempo para isso e precisa falar com seu pai. O homem, que está terminando a fisioterapia, recebe da filha a notícia de que ela não vai mais se casar com Carmelo. Renata ouve atrás da porta, para variar. A moça se deita no colo do pai, que consegue levantar a mão para fazer um carinho nos cabelos da filha. E Carmelo chega em casa montado num porco. Ele começa a se embebedar quando recebe uma ligação de Renata dizendo que lamenta muito o fim do casamento, mas acha que foi melhor a prima ter mandado ele para o inferno de uma vez, pois assim ele se salvou do mico de levar um fora logo na primeira semana de casados. O rapaz desliga o celular, atirando o aparelho longe. Tarde da noite, Modesto vai entregar a Lucrécia a relação do que precisam para começar a nova plantação. Mas a moça conta que não vai mais haver dinheiro, pois não vai mais se casar com Carmelo. Ela explica ao capataz que vão recomeçar com o que tem e seja o que Deus quiser. Neste meio tempo, Renata vai saborear seu cigarrinho quando vê a tia sozinha. Ela pergunta o que a mulher está fazendo ali e diz que sente muito que a prima não vai mais se casar e que ficou preocupada com Rosário e Paulino. A fazendeira responde: "Pois você deve estar se sentindo muito feliz, não é verdade? Você acha que sou estúpida? Só me falta entender uma coisa. Que você queria separar minha filha de Carmelo, eu entendo. Mas por que você fez de tudo para separar Lucrécia de Juliano?" E a entojada responde que foi para satisfazer os desejos da tia. Rosário ri e diz que é incrível que uma mulher como ela, que poderia ter tudo na vida, é tão podre e completa. O mais incrível ainda é que minha filha continua te defendendo. Ela é tão cega que não percebe que você a odeia desde o primeiro dia que a conheceu. Dando uma de ofendida, Renata dá as costas para a tia, mas a mulher continua: "Não esqueça que você tem que procurar emprego porque tudo nesta vida tem um preço." E Matias já está fechando a igreja tarde daquela noite quando escuta um barulho. Ele vê uma mulher em um dos bancos e pergunta se pode ajudá-la. Ela se vira e ele reconhece Justina. A mulher pergunta se o lugar está aberto a todos, inclusive alguém como ela. O sacerdote diz que sim. Chorando muito, a mulher vai embora. Na fazenda, Lucrécia conta a Manuel que Carmelo a ameaçou e revela que, se acontecer alguma coisa a alguém que ela ama, ela não vai se perdoar. Na casa do Souza, Tetê se dá conta que o irmão está trancado no escritório há muito tempo. Ela e Assunção tentam entrar, mas a porta está trancada. Elas gritam, mas ele não responde. A empregada pega as chaves e as mulheres encontram o rapaz desmaiado de tanto beber em cima da mesa. Completamente bêbado, Carmelo diz que ela quer zombar deles, mas isso ele não vai permitir. Tetê pergunta quem é ela, e o rapaz responde que é a Lucrécia, que o mandou para o inferno. Descontrolado, ele grita: "Isso não importa. A Lucrécia vai casar comigo, ela querendo ou não, e vou resolver isso agora." Com os dois pés redondos, Carmelo consegue chegar até o carro, mas Manuel não deixa o pegajoso entrar no veículo e diz que está ali para conversar de boa e pede que o rapaz aceite a decisão de Lucrécia. E a resposta do pegajoso é: "Por acaso você acha que eu vou aceitar ordens de um morto de fome como você? Sai fora daqui", empurrando Manuel. Mas, quando o rapaz se levanta para revidar, Fidel o acerta pelas costas com uma garrafa. O bandido diz que este servicinho é por conta da casa e quer saber quem é o valentão. Carmelo então conta que aquele é o cachorro, filho de Delfina. O homem não sabe o que fazer. Manuel vai ver Carmelo para avisá-lo que é melhor ficar longe de Lucrécia e respeitar a decisão da garota. O rapaz parte para a briga e empurra Manuel. Quando vai revidar, o rapaz leva uma garrafada na cabeça, desferida por Fidel, que descobre que aquele é seu filho. Fidel corre para ver se o garoto está respirando. Carmelo manda o bandido se livrar do moleque e encontrar com ele mais tarde no bar. Neste meio tempo, Justina chega em casa e atende uma ligação de Josué. Ela conta que Juliano foi inocentado e saiu da cidade. Justina aproveita para dizer que precisa conversar com o filho sobre coisas do passado. Rodolfo chega sem ser percebido. Quando ela começa a fazer o drama, o garoto pede que mande abraços ao pai e desliga o telefone. Enquanto isso, Fidel arrasta o filho para um beco escuro da cidade. Quando o rapaz começa a recobrar a consciência, o marginal foge. Alguns minutos mais tarde, Carmelo chega podre de bêbado à casa de Lucrécia e começa a gritar pela moça.
Rosário vai atender e manda ele calar a boca, perguntando o que o rapaz está fazendo ali. Ele diz que está ali para ver a moça, mas a mulher argumenta que ele não está em condições. Carmelo começa a gritar: "Sua filha tá curtindo com a minha cara e isso eu não vou permitir." Rosário tenta conter o rapaz, mas ele insiste. A mulher então diz que não é bom que sua filha o veja naquelas condições. O bebezão começa a chorar e implora para a sogrona ajudar. A mulher se indigna e diz que ele não vai lhe dar ordens, muito menos na casa dela. O cara se irrita e ameaça. Então depois não reclama se a sua filha acabar se juntando com aquele desgraçado. Agora quem se irrita é Rosário. Ela grita: "Cala a boca, infeliz, para de falar besteira e vai dormir. Estando assim tão bêbado, você não é capaz de falar com a Lucrécia nem com ninguém." E dá um safanão no cara sem pensar duas vezes. Depois que consegue se livrar do pegajoso, Rosário retruca com seus botões. Bêbado asqueroso. De volta à mansão, Lucrécia desce apavorada e pergunta sobre Carmelo. Rosário começa o sermão, dizendo que defendeu a filha e que ele precisa respeitar a decisão dela. Mas nem Delfina nem Lucrécia acreditam em uma só palavra dela. E na cidade, Rodolfo, que foi buscar umas coisas para Justina, ouve os gemidos de Manuel, vindos de um beco escuro. Ele reconhece o rapaz e quer saber o que aconteceu, mas o jovem diz que não sabe o que houve. Na casa paroquial, Branquinha quer saber como foi a conversa do padre com Carmelo. O sacerdote garante que o chato não vai mais incomodar. Os dois comentam sobre o casamento de Lucrécia. Neste meio tempo, Rodolfo chega em casa carregando o Manuel. A mulher se apavora e o professor conta que encontrou o rapaz no mesmo lugar onde atacaram Juliano e pede que ela traga alguma coisa para fazer um curativo. Na fazenda, Delfina diz a Modesto que está muito preocupada com as últimas reações da patroa e tem certeza de que ela está armando alguma coisa. O capataz pergunta por que ela é tão má para a filha e a mulher diz não saber. Mas ela lembra que as atitudes de Rosário para com Lucrécia são muito parecidas com as de seu pai com ela e acha que o velho nunca se conformou dela ter nascido mulher. De repente, Tonha bate a porta muito assustada. Ela conta que falou ao telefone com Rodolfo, que pediu que ela fosse imediatamente à sua casa, pois está com Manuel. Na casa grande, Rosário chega ao quarto de Paulino para se arrumar para dormir, mas o homem a manda ir dormir em outro lugar. Ela quer saber por que ele está zangado e diz que o casamento da filha com Carmelo foi ideia dela. Mas Paulino diz que não acredita mais na mulher. Rosário avisa que, como não vai mais ter o apoio financeiro de Carmelo, ela vai tomar as providências necessárias para que não fiquem na miséria e ele manda a mulher fazer o que bem entender. Algumas horas mais tarde, Carmelo encontra Fidel e dá um dinheiro ao cara, dizendo que no dia seguinte eles acertam o salário do bandido. No dia seguinte, bem cedo, Lucrécia foi ver o pai e conta que tudo o que decidiu foi sozinha e sua mãe não teve nada a ver desta vez. A moça diz que a mãe ainda o ama e pede ao pai que não a ignore. Quando Lucrécia desce, ela encontra a mãe reunida com os empregados. Rosário diz que devido à atual situação financeira da família, ela decidiu vender as terras da fazenda. Isso quer dizer que a única propriedade que só Córdoba vão manter é a casa, e portanto, Modesto está dispensado, assim como os outros funcionários. Ela diz ainda que a única que será mantida, se quiser, será Delfina. A empregada agradece, mas diz que vai embora junto com a família. Lucrécia vai atrás da mãe, que diz que a família não tem mais dinheiro para manter tanta gente e que a única maneira de se sustentarem é vender tudo. As duas discutem novamente. A filha diz que o que ela está fazendo vai matar seu pai, principalmente por causa de Modesto. Lucrécia diz que a mãe só está fazendo isto para pressioná-la, mas Rosário responde que da mesma maneira que ela respeita as decisões da filha, espera que ela faça o mesmo. Neste meio tempo, Tetê vai até a igreja contar a Matias que está preocupada com Carmelo e conta que não vai mais haver casamento. E na fazenda, Lucrécia vai implorar para que Delfina não vá embora. As duas choram muito, mas a empregada diz que vai aonde a família for e só está esperando Manuel conversar com os homens e o filho voltar do hospital para deixarem a propriedade. Lucrécia quer saber o que o rapaz foi fazer no hospital e Delfina conta que ele foi tirar uma radiografia pois foi conversar com Carmelo e alguém o atingiu na cabeça. A moça se indigna e diz que tudo o que está acontecendo é por sua culpa. Antes de sair, pede que a empregada vá falar com Paulino. Neste meio tempo, Fidel vai ao hospital tentar saber alguma coisa sobre o filho. Neste exato momento, o rapaz está saindo e vê Manuel se despedindo do médico, que diz que está tudo bem. Alguns minutos depois, Lucrécia chega à casa de Carmelo e Tetê avisa que o irmão ainda está dormindo. A moça diz que precisa falar com ele com urgência
e Terezinha pede para avisá-lo antes para que possa colocar uma roupa decente. Lucrécia não se aguenta e diz: ele pode colocar o que ele quiser, mas nunca será decente. Lucrécia entra no quarto do rapaz e mete a mão na cara dele com toda a força. A moça diz que o tapa foi pelo que ele fez com Manuel. Carmelo nega, mas ela revela que achou que ele não seria capaz de cumprir com a ameaça, pois tinha a esperança de que ele mostrasse que era outro tipo de pessoa, mas pelo visto, é pior do que ela imaginava. E o rapaz perde a oportunidade de ficar calado. Ele responde à moça dizendo que na guerra e no amor vale tudo, e ele está disposto a tudo mesmo. Lucrécia diz que ele é uma bela porcaria, e grita que ele não vai assustá-la, avisando: nem você, nem a minha mãe vão me obrigar a fazer uma coisa que não quero. Escute bem, se um dia eu chegar a casar, vai ser com Juliano e ninguém mais. Carmelo perde a linha, agarra a garota, sacode com força e grita: se eu ver de novo este desgraçado perto de você, eu juro pela memória de meu pai, que eu mato ele. Tetê entra no quarto e manda o irmão deixar Lucrécia em paz, dizendo que a moça não o ama. Ele pega a irmã e a joga para fora do quarto. Neste meio tempo, Carmelo recebe uma ligação. Enquanto caminha para casa, Lucrécia tenta se reconfortar nas palavras de seu pai. Ela também lembra dos conselhos de Delfina e de tudo o que falou para Carmelo. Na fazenda, Renata chega gritando na cozinha querendo saber onde está Delfina, que ainda não serviu seu café da manhã. Tonha, que está chorando, manda a moça ir se catar. Delfina está no quarto de Paulino tentando alimentar o patrão. Ele pergunta sobre a filha e pede que Delfina cuide bem dela e não deixe fazer nenhuma besteira. O homem pede ainda à empregada que ela chame Matias. Renata encontra Delfina e pede para ela fazer o seu café da manhã. Mas a mulher manda a garota se virar e diz que, daqui pra frente, ela terá que servir toda a família. Renata não entende nada. Neste meio tempo, Lucrécia vai à casa de Rodolfo perguntando por ele. Justina atende e manda a garota deixar seu filho em paz e pergunta se ela ainda não se deu conta que arruinou a sua família. Lucrécia responde que não vai assumir a culpa pelos erros que a mulher cometeu, mas Justina está disposta a discutir e diz que pode fazer a lista de tudo o que aconteceu desde que ela voltou. Neste meio tempo, Manuel chega em casa e fica sabendo que todo mundo foi demitido. Delfina conta que acha que esta é mais uma obra de Rosário para obrigar Lucrécia a se casar. Alguns instantes mais tarde, Lucrécia chega à fazenda e vê Modesto despedindo os agricultores. Imediatamente ela se lembra das ameaças de Carmelo. Neste meio tempo, Matias chega para ver Paulino e diz que foi preparado para ouvir a confissão do amigo. O homem começa contando com muita dificuldade que há muitos anos ele fez uma coisa que tem a ver com Rodolfo. O padre conta que já imaginava por causa da discussão que presenciou entre Rosário e Justina, e também pela forma como ele pediu perdão ao amigo quando o professor foi visitá-lo. E Paulino finalmente confessa que não quer continuar vivendo e ser um peso para sua filha. Neste meio tempo, Lucrécia chega em casa e pega a mãe ao telefone. Ela pergunta por que o carro de Matias está lá fora e a mulher explica que o padre foi ver Paulino. Ela aproveita para informar a filha que não há mais como voltar atrás na sua decisão, pois o sinal da compra das terras já foi depositado e conta que quem comprou tudo foi Carmelo Souza. Lucrécia encontra a mãe e diz que não concorda com a venda das terras da família. Mas Rosário avisa que é muito tarde, pois o sinal da venda já foi depositado e quem comprou as propriedades foi Carmelo. A mulher explica que ela tem uma procuração de Paulino que a permite fazer o que quiser e avisa a filha que a porta está aberta e ela pode ir embora quando quiser, já que não concorda com o que a mãe está fazendo. Rosário deixa claro que somente ela vai se encarregar de Paulino sobre esta questão. Na cozinha, a madame reitera a Delfina que ela pode ficar, mas a empregada diz que não permanece ali sem a família e comenta que conversou com o marido sobre a maneira como Rosário trata Lucrécia. Delfina conta que ficou pensando sobre isso e não conseguiu entender por que a patroa trata a filha da mesma maneira que seu pai a tratava. Rosário diz que não sabe do que a mulher está falando, mas a empregada responde: o seu pai adoraria se em seu lugar tivesse nascido um filho homem. Ele era um sujeito muito teimoso que sempre tentava impor a sua vontade, ainda que não tenha te obrigado a casar com Paulino. Foi você quem o escolheu. A mulher se indigna e responde que o fato delas terem compartilhado alguns anos quando criança não dá nenhum direito a ela de comentar sobre a sua relação com seu pai e diz que quer que Delfina vá embora daquela casa imediatamente. Neste meio tempo, Justina conta ao marido que Lucrécia esteve o visitando para saber de Juliano e diz que mandou a garota embora, mandando a menina deixar sua família em paz. Lucrécia decide ver Matias e revela que sua mãe está fazendo um monte de coisas para castigá-la por causa de sua decisão de não se casar com Carmelo. O padre diz que está muito preocupado com Paulino.
pois ele disse que não tem mais vontade de viver, pois não quer que se tornar um fardo para a filha. Matias quer que ele e Lucrécia encontrem uma maneira de tirar Paulino na depressão. E Delfina, por sua vez, encontra Manuel e decide contar sobre seu pai. Mas o rapaz responde que não quer saber de nada do sujeito e que se ele tentar se aproximar, aí sim toma uma decisão do que fazer com seu progenitor. Manuel diz ainda que o único pai que ele reconhece se chama Modesto. Neste meio tempo, Fidel chega à casa de Carmelo procurando pelo patrão e conta que foi contratado pelo rapaz. No escritório, o mini Ramiro reclama do atraso do sujeito e diz que se ele quis trabalhar ali, terá que ser pontual. Carmelo pede a Fidel que consiga uma arma para ele. O criminoso pergunta o que aconteceu com a que matou seu pai. O rapaz o manda nunca mais tocar neste assunto. Na casa da família Cordoba, o advogado e o tabelião chegam pedindo para ver Paulino, pois ele tem que assinar a procuração. A mulher explica que o marido está dormindo e pede que ele deixe o documento, afirmando que ela se encarrega de colher a assinatura. Mas o tabelião explica que isto não será possível, pois ele tem que estar presente, para garantir que a assinatura seja verdadeira. Mas Rosário faz um chororô e consegue convencer os homens a deixarem o documento. E neste meio tempo, Lucrécia encontra Carmelo na pracinha da cidade. Ela diz ao rapaz que ele finalmente conseguiu uma maneira de deixá-la contra a parede, o que a obrigou a mudar de ideia em relação ao casamento. A moça deixa claro que agora é ela quem dá as regras e o pegajoso topa. Ela exige que o casamento terá que ser com comunhão total de bens, pois assim ele terá que devolver o dinheiro que roubou de seu pai. Com toda a calma do mundo, Lucrécia diz que será paciente o tempo que for necessário, pois tudo o que ele comprou vai voltar para a sua família. Ela ainda exige que os trabalhadores da fazenda sejam recontratados e que ela será encarregada das plantações. O rapaz topa todas e diz que pode ser muito bonzinho quando quer. Lucrécia confirma o matrimônio para o próximo sábado, mas o pegajoso avisa que mudou a data para o dia seguinte, pois não quer correr o risco de ela mudar de ideia novamente. A moça diz que acha uma boa ideia, pois assim não terá tempo para se arrepender, e diz que não quer que ninguém saiba do casamento, muito menos sua mãe. Enquanto isso, Renata encontra Branquinha e insulta a garota, dizendo que foi muito feio o que ela fez. Mas a sobrinha do padre tem a língua afiada e responde: "Eu não fiz nada, mas aproveito para te dar meus sentimentos, pois afinal, Carmelo escolheu a sua priminha, que aliás é 1000 vezes melhor que você." Minutos depois de seu encontro com Carmelo, Lucrécia se despenca em choro na igreja, dizendo que já não aguenta mais toda aquela situação. E na casa de Delfina, ela conta que Lucrécia ficou sabendo o que aconteceu com Manuel na noite anterior, quando ele foi conversar com Carmelo. O rapaz não gosta e diz que agora a moça vai interpretar tudo errado, pois ela contou que o pegajoso a ameaçou, e também a toda a sua família e amigos. Por isso, vai pensar que o que aconteceu com ele foi obra do pegajoso. Naquela noite, está ameaçando cair um belo temporal. Delfina e a família deixam a casa, mas encontram Lucrécia do lado de fora. A moça implora, pedindo que eles fiquem, pois ela e seu pai precisam de seu apoio. Chorando muito, a garota jura que as coisas vão mudar. Manuel quer saber o que ela quer dizer com isso, mas a garota só chora. Delfina se despede da mocinha, que dá adeus a Modesto. Mas quando Manuel vai se despedir, ele diz bem baixinho: "Você vai se casar com aquele imbecil, não vai? Quando, Lucrécia?" Finalmente ela responde que o casamento será no dia seguinte. O rapaz vai embora sem dizer uma palavra, e a moça cai em prantos. Já é tarde da noite quando a megera vai ao quarto do marido, dizendo que precisa que ele assine uns papéis para o pagamento dos peões. Chamando o cara de meu amor, ela ajuda Paulino a assinar a procuração, mas ele fica desconfiado. Horas mais tarde, Lucrécia chega em casa destruída e encharcada da chuva que começou a cair. A moça vai para seu quarto e relê a carta de despedida de Juliano. Neste meio tempo, Juliano consegue entrar de fininho na propriedade dos Cordoba. Mesmo debaixo do maior temporal, ele desce do carro e mira a janela do quarto de sua amada, mas não tem coragem de chamá-la. Renata, que está chegando de táxi em casa, vê Juliano indo embora. Enquanto isso, Carmelo chega em casa e começa a alucinar. Ele acha que ouviu as gargalhadas do pai pelos corredores escuros da residência. Assustado, ele vai até o escritório, abrindo a porta com força. As risadas param. Assunção e Tetê dizem que estão contentes por ele estar em casa cedo. Mas Carmelo, todo cagado, pergunta quem foi que deixou a luz acesa. Ele explica que ouviu barulhos vindo do local, mas resolve ir e se deitar. Assunção pede para conversar com ele e pergunta por que ele deu emprego a Fidel. Carmelo diz que precisa de alguém de confiança, mas a empregada avisa que ele não é um sujeito do bem.
O rapaz perde a paciência e diz que quer ir e dormir, pois o dia seguinte será complicado. A empregada quer saber por quê, e ele responde que logo vai ficar sabendo de tudo. Neste meio tempo, Renata vai até o quarto de Lucrécia, perguntar o que Juliano queria, pois viu sua caminhonete saindo quando chegou. A moça não acredita e pergunta o que ela ganha com as suas armações. A Sensal jura que não está mentindo. Manuel e a família chegam à pensão de socorro. O rapaz diz que vai se acomodar e depois vai sair para caminhar um pouco. No quarto, Delfina cai no choro e diz que está muito triste com tudo o que está acontecendo. Modesto pergunta se ela está assim por causa de Lucrécia, mas a mulher garante que sair de lá foi a melhor coisa que fizeram. Inconformada com a desconfiança da prima, Renata liga para a casa dos Horta. Quem atende é Rodolfo. A moça pergunta por Juliano e o pai diz que ele não está. Se apresentando como uma amiga, Renata responde que acha isto estranho, pois acabou de ver a caminhonete dele na cidade. Rosário chega e avisa a sobrinha que não tem mais empregados, e portanto, ela vai ter que contribuir com as tarefas da casa, enquanto não consegue emprego, pois isso é uma maneira dela agradecer tudo que os tios lhe deram. Renata quer saber se Lucrécia também terá que fazer a mesma coisa, mas a mulher responde que isto não lhe interessa. No povoado, debaixo da maior chuva, Manuel está tentando se livrar de sua raiva quando encontra Juliano. Os dois se abraçam fraternalmente. Manuel conta que Lucrécia vai se casar no dia seguinte, e logo de manhã cedo, Carmelo, que já está todo vestido de branco, pronto para o casamento, recebe a visita de seu advogado. O homem explica que, de acordo com as leis vigentes, não existe maneira legal de obrigar a futura esposa do rapaz a não desfazer o matrimônio, se caso ela assim quiser. Carmelo diz que ele não precisa se preocupar, pois a moça está bem amarrada e aproveita para convidar o homem para ser testemunha de seu casamento. Tetê chega neste exato momento e enfrenta o irmão perguntando o que ele fez para obrigar Lucrécia a se casar com ele, pois duvida que a moça queira de fato se casar com ele. Ela quer saber por que os dois vão se casar às escondidas, mas Carmelo manda a irmã catar coquinho. A garota não se mixa e responde: "Deixa eu adivinhar. O que te dá mais prazer é ter conseguido mais que ele. Deve ter ficado muito satisfeito por ter ficado com a mulher que ele amava." Carmelo manda a irmã calar a boca e diz que vai se casar com Lucrécia ao meio-dia. Em seu quarto, Lucrécia engole o choro e se arruma para a cerimônia. Antes de sair, ela vai ver seu pai e diz que o ama muito, jurando que vai fazer tudo para que ele se recupere. O homem pergunta aonde a filha vai e pede que ela fique com ele, mas a moça responde que precisa ir. Paulino fica gritando o nome da filha, em vão. Neste meio tempo, Tetê comenta com Assunção sobre o casamento do irmão e liga para a Fazenda Milagre para avisar a família de Lucrécia sobre a cerimônia, pois acredita que eles não estão sabendo de nada. Renata atende o telefone e Rosário manda a garota passar o aparelho. Terezinha então conta à mulher que sua filha está prestes a casar-se com seu irmão. Rosário desliga o telefone. Tetê comenta com Assunção que a mulher simplesmente desligou. Rosário pergunta a Renata se sabe onde a garota está. E a entojada não perde a oportunidade de contar que talvez a prima tenha fugido com Juliano, pois viu ele rondando a casa na noite anterior. No cartório, Carmelo está ansioso esperando sua noiva. Fidel chega e conta que se atrasou porque estava atendendo ao pedido que ele lhe fez. Lucrécia chega para cumprir seu compromisso. O tabelião pede a identidade do casal e inicia a cerimônia. Neste exato momento, Juliano também chega ao cartório. Pela janela da sala do tabelião, Juliano assiste Lucrécia dizer sim, quando o juiz pergunta se ela aceita Carmelo como seu legítimo esposo. Carmelo ri de felicidade, enquanto Juliano chora. Lucrécia se casa com Carmelo. Escondido, Juliano assiste tudo chorando, enquanto o pegajoso ri de felicidade. O tabelião, ao encerrar a cerimônia, diz que o rapaz já pode beijar a noiva, mas ela o rejeita na frente de todo mundo. Na saída do cartório, Lucrécia vê Juliano passando de carro. Carmelo pergunta se ela quer que ele a leve à fazenda para pegar suas coisas, pois já é sua esposa, e agora ela vai passar a viver na sua casa. Neste meio tempo, Rodolfo vai até a igreja perguntar se, por acaso, Juliano não passou por lá. O professor explica que no dia anterior, recebeu uma ligação de uma suposta amiga de seu filho, que o viu na cidade. Matias aproveita para contar que encontrou Justina na igreja rezando. O professor comenta que isto não o surpreende, pois por mais difícil que se queira acreditar, a mulher tem mudado muito nos últimos tempos. Ele conta que a esposa está profundamente arrependida de tudo o que fez e que ela está disposta a reconquistar o respeito dos filhos. No centro da cidade, Tetê se encontra com Manuel e comenta que Carmelo se casou com Lucrécia,
mas o rapaz diz que prefere não falar sobre o assunto e diz que está à disposição da mocinha. Alguns momentos mais tarde, o casal recém-casado chega à Fazenda Milagre. Lucrécia pede a Carmelo que a espere no carro, pois tem que falar com seus pais. O rapaz diz que vai junto, pois agora é seu marido, mas ela lembra que os dois combinaram de manter o casamento em segredo. A moça entra e Renata diz que Rosário estava procurando por ela. Lucrécia, então, revela que estava ocupada se casando com Carmelo. Pronto, a Sensal tem um ataque. A garota cobra a promessa da prima, mas Lucrécia diz que mudou de ideia e que ela estava enganada sobre Juliano. A moça pede licença para pegar suas coisas, pois o marido está esperando lá fora. Furiosa, a entojada vai tirar satisfações de Carmelo. Ela constata que ele está começando uma vida de inferno junto à sua prima. O pegajoso ri da ameaça da mocinha. Rosário vai falar com a filha, que confirma seu casamento com o filho de Ramiro. Ela diz que adoraria ter ido ao casamento. Mas a garota responde que era exatamente isso que não queria e acusa a mãe da situação, mesmo que ela tenha sido responsável indiretamente pelo matrimônio. Rosário tenta se defender, mas Lucrécia diz que não está a fim de discussão. A mãe quer saber aonde a filha vai e ela conta que vai viver com seu marido. A moça vai se despedir do pai e diz que fez o que fez pelo bem de todos, e que com o tempo ele verá as coisas de outra maneira. Ela tenta dar um beijo em Paulino, mas ele rejeita. E fica sozinho, chorando. No centro da cidade, Delfina e sua comadre se encontram. As duas conversam e Delfina conta que seu marido e filho foram demitidos e ela já não trabalha mais na Fazenda Milagre. Assunção então conta que Carmelo e Lucrécia acabaram de se casar às escondidas. Mas ela tem ainda outra notícia pior. Assunção conta à comadre que Fidel não está no povoado de passagem, pois Carmelo lhe deu trabalho. Neste meio tempo, o casalzinho chega à casa dos Souza e o pegajoso introduz sua mulher ao seu novo quarto. Ela pergunta se aquele era o quarto de Ramiro. Carmelo diz que sim, mas mandou arrumar especialmente para ela. A moça diz que prefere ficar em outro lugar, mas o rapaz diz que aquele é o quarto ideal para ela, como rainha e senhora daquela casa. Carmelo revela seu amor pela moça e diz que tudo o que fez foi por ela. Segundos depois, o pegajoso encontra seu comparsa no escritório. Fidel dá ao rapaz a pistola que ele encomendou, avisando que a arma está carregada. O bandido aproveita para felicitar o patrão e comenta que agora basta saber se ele vai conseguir domar a potranca, porque uma mulher daquelas não é fácil. Carmelo manda o sujeito embora, enquanto esconde o revólver. Neste meio tempo, TT vai visitar a amiga em seu novo quarto e diz que não entende seu casamento com Carmelo, mas vai respeitar seus motivos. Enquanto isso, em seu escritório, Carmelo começa a encher a cara e lembra das últimas palavras de Fidel. O rapaz se indigna e atira o copo longe. Furioso e totalmente bêbado, ele entra a porta adentro do quarto de Lucrécia, que já está pronta para dormir. A moça pergunta o que ele está fazendo ali. Do nada, o maluco arranca a camisa dizendo que precisa da esposa e pega Lucrécia à força, que começa a gritar, pedindo que ele a solte. O nojento joga a moça na cama e tenta abusar a moça. Assunção chega para socorrer a moça. Carmelo vai embora puto da cara. TT também vai ver o que está acontecendo e a empregada conta que o irmão dela é um animal. A moça jura para a amiga que nem ela nem Assunção vai deixar que algo de mal aconteça a ela. Descornado, Carmelo resolve sair para dar uma volta, mas encontra Renatinha, toda se rindo, parada na frente de seu carro. Ele manda a garota sair, mas ela cai na risada e diz que está ali porque estava curiosa para saber como estava indo a noite de núpcias do rapaz, mas pelo visto não estava indo muito bem. Carmelo manda a moça ir embora mais uma vez, mas ela não se deixa levar e diz que agora o coitado vai ter que procurar consolo em outro lugar. O pegajoso então, dizendo que ela deu uma boa ideia, agarra a moça com força e tenta beijá-la. Em seu quarto, Lucrécia está apavorada e não consegue dormir, mas escuta mais ou menos o que está acontecendo. Renata diz que não vai dar pro cara dentro do carro, na frente da casa dele, e os dois resolvem fazer o rala e rola em outro lugar. Enquanto isso, na cozinha, TT e Assunção conversam sobre o que aconteceu. A mocinha conta que está preocupada com a amiga e não entende o porquê do casamento, e que acha muito estranho que Rosário não tenha dado a mínima bola para o matrimônio e para a filha. Assunção então conta que naquela tarde esteve conversando com sua comadre, que contou que alguma coisa aconteceu na fazenda que obrigou Lucrécia a se casar com Carmelo. Ela conta ainda que até Delfina, o marido e o filho, deixaram a Fazenda Milagre. TT revela que encontrou Manuel pela manhã, mas o rapaz não disse nada. As duas concluem que Rosário não gosta da filha e lembram que a moça ficou no internato por quase 10 anos.
Na Fazenda Milagre, Rosário tenta alimentar o marido, mas ele bate na mão da mulher, atirando para longe a colher de comida. A madame avisa que não vai mais ficar aguentando tanta estupidez e reafirma que ela não teve nada a ver com a decisão de Lucrécia em se casar com Carmelo. Mas Paulino, mesmo doente, não embarca mais nas mentiras da esposa. Indignado, ele manda Rosário embora, mas ela pega o rosto dele e diz: "Pois muito bem, se é o que você quer, eu vou sair. Mas saiba que você vai virar um parasita, pois ninguém irá vir te ajudar a se levantar desta cama. Ninguém vai vir te dar de comer. Não virá ninguém virá lhe atender quando precisar." Paulino manda Rosário chamar Delfina, mas ela diz que a empregada também não está e não sabe o motivo, revelando que também Modesto e Manuel não estão mais ali. A mulher avisa: "Se você não quiser mais que seja eu quem te atenda, vou te dizer que não vou implorar e vou pagar para sua sobrinha para que ela cuide de você." Paulino revela que então prefere que ninguém cuide dele e manda Rosário embora, novamente. A mulher vai até o quarto da sobrinha e descobre que ela não está. Claro, porque a vadia está finalizando Carmelo dentro de seu carro. Ele faz questão de dizer que aquilo foi apenas um momento e não vai voltar a acontecer. Renata responde: "O quê? Vai me dizer agora que está com crise de consciência? Se por causa do que Lucrécia pode pensar, pode ficar tranquilo porque ela não vai se importar." Carmelo manda a moça calar a boca, mas ela diz que não tem motivo para isso, pois apenas está dizendo a verdade. Pegando o pinto do cara, ela completa, dizendo que ao contrário, Lucrécia iria até agradecer por ter alguém que se encarregasse dele. Carmelo despluga a mão da moça com violência, mas ela argumenta: "Credo, como você está sensível. Não adianta se fazer de tonto. Nós dois sabemos que mesmo que minha prima esteja casada contigo, ela jamais vai transar com você. Ao menos não por sua própria vontade." E completa: "Mas não se preocupe que aqui estou para te dar tudo o que ela te negar. A menos que você continue insistindo que isto nunca mais vai se repetir." Enquanto isso, na casa do Souza, Justina, que não consegue dormir, bate na porta do quarto dos filhos e acorda Rodolfo. Ela diz que ele não precisa dormir sozinho, mas o professor afirma que os dois podem se dar melhor como amigos e revela que será difícil ele voltar a dormir na mesma cama que ela. No dia seguinte, Lucrécia está se arrumando para sair. Batem à porta. É Carmelo que pergunta se ela dormiu bem. O rapaz pede perdão pelo que fez na noite anterior e promete que isso nunca vai voltar a acontecer e reafirma que prometeu esperar por ela, até a moça querer ficar com ele. O pegajoso aproveita para dizer que Rosário está na sala esperando por ela. Mal a moça sai, o doido se agarra ao pijama da esposa e começa a cheirar a roupa. Segundos depois, Lucrécia pergunta à mãe o que ela está fazendo ali. Ela conta que ficou preocupada com a filha e não quer que exista mal-entendido entre as duas. Agora, a mania da mãe em fechar a blusa da filha, ela resolve abrir. Vai entender esta louca. Bom, ela conta toda feliz que falou com Carmelo e que, de comum acordo, ela e o rapaz desfizeram o trato de compra e venda das terras da fazenda. Lucrécia se dá conta da arapuca na qual caiu. Rosário começa um discurso dizendo que não entende por que a filha não ficou feliz com a notícia, pois afinal, ela achava que a moça queria que as terras permanecessem na família. Rosário conta ainda que Carmelo está disposto a ajudar a recuperar a plantação. Lucrécia grita que é exatamente isso que não quer que o marido faça e revela que não gosta de se sentir como uma mercadoria. Rosário se defende dizendo que o acordo será firmado entre ela, Paulino e Carmelo e avisa que a moça poderá continuar cuidando da plantação. Indignada, a moça explica que sem os empregados ela não vai conseguir manter a fazenda. Rosário manda a filha recontratá-los, mas Lucrécia explica que todos estão muito magoados pela forma como a megera os tratou. No entanto, a garota tem uma ideia e manda a mãe pedir que os empregados voltem. Já é tarde quando Delfina vai falar com Matias e conta que não está mais na fazenda pois Rosário demitiu todo mundo e está procurando emprego. Ela conta ainda que sua antiga patroa colocou as terras à venda e desconfia que Rosário fez isto para obrigar Lucrécia a se casar com Carmelo e diz que a cerimônia de matrimônio no civil aconteceu no dia anterior. Neste meio tempo, Rosário vai até a pensão de socorro e diz a Modesto que todos os funcionários da fazenda estão recontratados a partir daquele momento. Delfina chega e fica sabendo da novidade. Do outro lado da cidade, Branquinha recebe a visita de Tetê, que diz que está ali para falar sobre o que aconteceu com seu irmão. A sobrinha do padre começa a se explicar, mas a moça diz que está ali para dizer que está com muita vergonha do que Carmelo fez com ela, assim como também não gostou do casamento dele com Lucrécia. Já é de tarde quando Renata deixa seu quarto e dá de cara com a tia que quer saber onde ela andou a noite toda. A moça diz que andou por aí chorando suas mágoas, pois é muito difícil encarar o casamento de seu amor com outra mulher. Rosário cai na gargalhada
e diz que espera que a sobrinha já tenha resolvido isso, pois ela vai ter que ajudar na casa com coisinhas simples como lavar, passar, arrumar e ainda cuidar do tio. A moça desconversa e diz que precisa sair para ir à cidade, pois acha que conseguiu trabalho. Rosário quer saber se é de dia ou de noite. Neste meio tempo, Lucrécia caminha pela plantação destruída pela praga e começa a recolher os galhos sozinha. De repente, chegam Modesto e Manuel. A moça se enche de alegria. Na cozinha, Rosário encontra Delfina, que terminou de preparar a comida do patrão. A empregada avisa que só voltaram por causa de Lucrécia e Paulino. Delfina vai dar comida ao doente e pede que ele faça a sua parte, para que tudo o que aconteceu valha a pena, e pela primeira vez, o homem consegue se alimentar sozinho, com os olhos cheios de lágrima. Enquanto isso, na plantação, os peões, que retornaram, começam a preparar a terra e plantar novas mudas. 3 anos depois, Lucrécia colhe sua primeira safra de massas. Juliano, por sua vez, está indo de vento em polpa nos cafezais de Ernesto. Lorena chega e diz que foi mostrar o convite de casamento dos dois.